Amém. Queridos, graça e paz, uma boa noite para vocês. Hoje nós vamos fazer a leitura e estudar um pouquinho sobre Atos 9, do versículo 1 ao 31. Tá? Se tudo correr bem, nós vamos concluir no 31. Tá ok? Vamos ter um tempo de oração, vamos agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos por esse tempo aqui, Senhor. Conduza-nos neste tempo de maneira que nós possamos compreender mais da Tua vontade, compreender do Teu querer, compreender, Senhor, da Tua vontade, sermos instrumento para a Tua justiça e expressão da Tua vontade. Por isso, nos conduza nessa noite, de maneira que a gente possa ser instrumento de expressão e revelação da Tua vontade. Por isso, me use, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome, e peço também em favor dos irmãos que o Senhor possa abrir o entendimento, dar-lhes discernimento, compreensão acerca de tudo que formos falar. Peço também, Senhor, por aqueles que vão ouvir esta gravação, que o Senhor possa iluminar o entendimento de cada um. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ler então de Atos 9, do versículo 1 ao 31, trata especificamente da conversão de Saulo, nosso amado Paulo, que a gente está aprendendo cada vez mais a gostar dele, né? É isso, inclusive as mulheres. Amém? Nós vamos falar então da conversão dele hoje, tá? Guilherme, você pode ler para nós, na revista e corrigida? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns daquelas seitas, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agulhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito que lhe convém a fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, muito ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito os teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornaste a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou as vistas, e levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que veio de Jerusalém e perseguia os que invocam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos e os principais sacerdotes?
Saulo, porém, se esforçava muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe as vidas. Tomando de noite os discípulos, os desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos. Todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe os apóstolos e contou como no caminho ele virava ao Senhor e lhe falara. E como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanhava até a Cesareia e o enviara a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. O que a gente vê, tá? O que é importante a gente observar no aspecto de Paulo é o seu zelo, o seu comprometimento como cristão. Isso é extremamente crítico, porque nós podemos ver, e agora a gente vai começar a ver a história de Paulo descrita em Atos dos Apóstolos, que a partir de agora, basicamente, a maior parte da descrição que tem aqui para frente se refere à vida de Paulo e suas viagens missionárias. Então a gente vai ver não só o comprometimento dele pelo trabalho que ele realizou, e como vocês se lembram da gente comentar no início, toda essa parte de Atos corresponde mais ou menos a 30 anos da vida da igreja, e esse é um pedaço que agora começa a falar da vida de Saulo, tá? Saulo que depois passa a ser chamado de Paulo. O que nós precisamos entender, esse comprometimento, ele é expresso, não só aqui em Atos, mas nas 13 cartas que ele escreveu, ou seja, mais da metade, bem dizer, do Novo Testamento, a metade do Novo Testamento que a gente tem, só existe por causa de Paulo. Se ele não tivesse escrito as cartas que ele escreveu, nós saberíamos muito pouco, tá? Ou a metade daquilo que tem escrito, e que é complementado de uma maneira muito zelosa, com muito cuidado, tá? Em termos de expressão. Principalmente, por exemplo, a carta aos Romanos, que trata da teologia em termos do Novo Testamento, que fala basicamente do cristianismo, e todo o processo de Deus, e ele explica todo o processo de Deus de maneira tão zelosa e tão cuidadosa. Esse é um aspecto muito importante que a gente vê nesse posicionamento dele. É claro que a gente vê, por exemplo, na vida dele, um fanatismo muito grande, e ele era extremamente fanático, tá, como um homem. E à medida que ele amadurece, você vê o comportamento dele alterando, mudando ao longo da sua jornada. Tá, ok? Outro aspecto importante é que Lucas, em Atos, ele relata três versões, ou seja, 3 momentos dessa conversão. Nós temos essa em 9, de 1 a 19, nós temos a conversão que é também aí já contada por Paulo, lá no capítulo 21, do versículo 37 até o capítulo 22, versículo 21, onde Paulo está testemunhando da sua conversão, ele falando da sua conversão. Em Atos 26, 1 a 36, também ele fala da sua conversão. Agora, o que é fundamental? O que a gente precisa entender e lembrar nesse processo de conversão, e qual é o aspecto mais importante? Nós sabemos que, historicamente, nós mesmos, nas nossas vidas, a gente não se converte naquele momento. É uma história que vem acontecendo, as coisas vêm sendo faladas, Deus vai nos falando, nos revelando, nos mostrando, e essa jornada com Paulo também teve, não é diferente disso. Mas o momento crucial com ele foi justamente quando Jesus fala com ele, quando ele tem a consciência, tá, do seu chamado,
e ele tem consciência da realidade em que ele estava e para aquilo que Deus estava o chamando. Tá? Então, é extremamente importante. E isso a gente vê aqui nesse capítulo 9, quando trata justamente dessa conversão. E a história da conversão de Paulo, ela está relacionada à questão da perseguição da igreja, depois essa confrontação que Jesus faz com ele, o comissionamento como apóstolo e então o fanatismo anterior de Paulo, expresso no início de sua vida cristã. Tá? Que é o mesmo fanatismo que ele expressa para com a religião judaica, ele expressa também esse mesmo fanatismo no início da sua jornada cristã, que é normal, que é extremamente normal, a gente não precisava esperar coisa diferente. Então, o que a gente precisa entender? Primeiro ponto, por exemplo, a situação de Paulo, nós o vemos citado primeiramente lá em Atos 7:58, quando fala que as roupas de Estevão foram depositadas a seus pés, é ali que fala que foi depositado aos pés do jovem Saulo. É no primeiro momento que a gente ouve falar de Saulo. E aí ele começa toda a perseguição à igreja, e culmina nesse ponto aqui, quando ele vai até o Sinédrio e pede as cartas para ir para Damasco, para trazer todos os cristãos presos que ele encontrasse por lá. Que é justamente o versículo 1 e o versículo 2, que fala: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Bom, alguns aspectos importantes que a gente precisa voltar e lembrar. A questão, por exemplo, quando fala lá em Atos 7:58, que Paulo consentia que as roupas tinham sido depositadas, e que cita lá, por exemplo, um jovem chamado jovem na religião judaica, tá? Que quer dizer Neanias, tá? No original, é um homem entre 24 e 40 anos, ou seja, muitos de nós ainda, segundo a religião judaica, somos jovens. Eu já não sou mais, porque eu já passei dos 40, tá ok? Então, o que a gente precisa entender é, primeiro, ele era. O outro aspecto, que ele era responsável pelo aspecto de jogar a primeira pedra. Por que ele era responsável por jogar a primeira pedra? Porque as roupas tinham sido depositadas a seus pés. Boa noite. Então, o que a gente precisa entender? Esses são aspectos importantes que começam neste processo. Paulo provavelmente, ou Saulo provavelmente, deve ter ouvido o discurso de Pedro no Sinédrio, ele ouviu o discurso todinho de Estevão. Então, são situações que ele vivenciou e que começou a haver um comportamento e uma atitude naquelas pessoas que estavam fora da sua realidade. E Deus provavelmente deve ter começado a tocar em Paulo neste momento, ou seja, nesses momentos de sua vida, quando ele começou a ter contato com os cristãos verdadeiros. E aí, então, vamos dizer assim, culmina neste ponto, ele ainda, neste momento, com seu fanatismo, com todo o seu ódio ao cristão, tá? Porque eles estavam, vamos dizer assim, traindo a religião judaica, ele vai e pede carta para o Sinédrio, para o sumo sacerdote, para ir até Damasco e trazer todos os cristãos que existiam lá. Aí a gente pergunta, bom, dois aspectos importantes. Primeiro, como é que o Sinédrio, tá, ou o sumo sacerdote, tinha uma autoridade em termos de exercer e de poder ir em outra cidade com uma autorização, porque o que Paulo estava nas mãos, que pegou, que foi uma carta, era uma autorização, para poder exercer essa autoridade de trazer os cristãos. Mas como ele poderia fazer isso, sendo outra cidade, outra jurisdição, que tinham outros líderes naquela cidade? Como isso acontecia? E por que isso acontecia? Essa era uma questão do Império Romano, das leis do Império Romano. Toda pessoa de uma etnia, tá, ela era sempre julgada segundo as leis de sua nação, ou seja, as suas próprias leis.
independente de onde estava, independente de onde vivia. Ou seja, ele vivia na época do Império, existia na época do Império Romano algo em torno de 6 milhões de judeus espalhados dentro do Império Romano. Todas essas pessoas, independente de onde estivessem, elas estavam sujeitas às leis que existiam em Israel, na época que era basicamente a lei de Moisés, e mais toda a lei judaica que eles implementaram, que em termos de mandamento corresponde a mais de 300 mandamentos que existem. Então, o que é importante entender é isso. Faz sentido isso? Faz, por causa da lei do Império. O Império Romano permitia que todas essas pessoas fossem julgadas segundo as leis que existiam. Então, quando ele chegasse em Damasco e apresentasse aquela autorização para as autoridades lá, elas compreendiam, entendiam, então ele poderia tranquilamente levar qualquer cristão que encontrasse no meio do caminho. Tá ok? Então isso precisa estar muito claro na nossa cabeça. Por isso que faz sentido, porque se nós olharmos hoje segundo a nossa realidade, não faz sentido nenhum isso, ou seja, nós somos sempre julgados pela lei da onde nós cometemos o crime ou que nós cometemos alguma falha, beleza? Mas naquela época não, valia a lei da onde aquela pessoa pertencia, tá ok? O outro aspecto importante de lembrar é que alguns estudiosos, eles sugerem que Paulo fazia parte do Sinédrio. Possível é? Sim. Provável? Não. Segundo a maioria dos estudiosos, ele não fazia parte do Sinédrio. É muito improvável que isso acontecesse. Mas sabemos que ele cresceu aos pés de Gamaliel, que ele aprendeu. Ele poderia vir a ser um membro do Sinédrio? Provavelmente se tornaria um membro do Sinédrio quando tivesse mais velho. Tá ok? Mas que já era, provavelmente não. E a maioria achava que não. Tá ok? Fato importante. Que a gente precisa lembrar é que situação de Paulo, o que Paulo era? Ele era um fanático extremo da sua religião judaica. E ele explica isso em algumas cartas, que ele era dos fariseus, em termos de coisa, o excelente lá, o melhor de todos. E a gente, lendo algumas cartas, a gente vê, e ele fala, dá testemunho disso, que com relação à lei, ele era irrepreensível. Então, assim, era um fanático extremo, tudo. O que acontece quando um fanático extremo se converte, por exemplo, à fé cristã também? Ele se torna extremamente zeloso e comprometido com aquilo. E nós vemos isso, porque na realidade ele mudou no início da sua vida, a gente vai ver aqui, ele mudou simplesmente o fanatismo dele. Os olhos foram abertos, ele entendeu e ele começou a agir segundo o próprio fanatismo que ele já tinha na religião judaica. E aí a gente vê, à medida que ele vai caminhando e amadurecendo, é que a gente vê uma alteração, uma mudança das suas atitudes, no seu comportamento e forma de abordar as pessoas. Tá ok? Agora, o que tem, assim, a partir desse momento em que a gente sabe, olha, esse é o perfil dele, perfil de perseguição, é fanático, é tudo, e aí ele parte para o processo de conversão. É a confrontação que Jesus tem com ele. Tá ok? Isso está do verso 3 ao 7, diz assim: indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que saíam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. O que a gente vê? Primeiro ponto, que da história que normalmente a gente ouve contar, é que Paulo caiu do cavalo. Paulo não caiu do cavalo, ele estava a pé e caiu no chão. Beleza? Então, esse é algo extremamente importante da gente lembrar, porque normalmente fala, e Paulo caiu do cavalo. Paulo não caiu do cavalo. Tá? Cavalo era um meio de transporte meio caro e que, ao poucos, tinham acesso a esse tipo de meio de transporte. Então, outro aspecto interessante que a gente vê aqui
é que entre esse relato e os outros que eu comentei, que acontecem em Atos, existe uma pequena diferença na forma de traduzir, mas é só mais uma confusão, talvez de entendimento e de transcrição, que fala, a palavra que ele usa é o fon, que está relacionado ao quê? Que ouviram, tá, o estrondo. Só que aqui fala que aqui ele diz assim, olha, e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Ou seja, dá a entender que eles também entenderam o que foi falado. E nas outras explicações, quando Paulo está dando, diz que não, que eles só ouviram o som. Essa palavra, fon, em termos de original, ela serve tanto para, no sentido de significar som, como palavra. Então pode só ser uma questão de uso da palavra em termos de coisa. Provavelmente eles não entenderam o que foi falado. Paulo entendeu, mas os demais só ouviram um som ou um estrondo. A mesma coisa que aconteceu com Jesus, quando a pomba vem até para ele e fala, tu és o meu filho amado, em quem me compraz. Ou seja, lá relata que as pessoas ouviram o som de um trovão. Então, provavelmente é a mesma situação. Então, assim, não existe esse conflito quando se olha em termos de original a palavra. Caso contrário, se for olhar simplesmente a tradução, num lugar fala que os varões, ou seja, os soldados que estavam com ele, ouviram, e no outro lugar fala que não ouviram só o som e não entenderam o que tinha sido falado. Tá ok? Isso é bom a gente sempre ver e prestar atenção nisso. A questão do entendimento fica claro, Paulo. Mas qual é a implicação do falar e de Paulo tratar aquele que estava falando com ele de uma maneira diferente? Já chama de Senhor e já pergunta o que é que faz. Segundo o pensamento rabínico, quando se ouvia uma voz do céu, não era anjo e nenhum outro tipo de criatura. Só falava Deus. Por isso, quando ele ouve essa voz, que é uma voz do céu, e ele cai a ficha que, na realidade, quando se coloca, Jesus diz que eu sou Jesus a quem tu persegues, primeiro, ele estava perseguindo uma igreja, pessoas que não tinham nada a ver, ou seja, era para ele tratava simplesmente como uma seita que estava indo de forma contrária àquilo que a lei judaica dizia. E aí Jesus fala para ele, não. Aí, neste momento, quando Jesus se posiciona, o que ele vê? Ele aí compreende que, na realidade, Jesus não é um qualquer, ele é Deus. Tá? Por isso essa resposta, por isso esse posicionamento, e por isso ele fala, o que queres que eu faça? Então, que ele usa aí, por exemplo, lá, tremendo e atônito, diz lá no verso 6, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, esse é um aspecto muito importante. A conversão dele está relacionada a esse momento que toda a sua teologia, todo o seu pensamento foi jogado no chão. Tá? Em termos de pensamento, com relação à lei, com relação à religião judaica e aquilo a quem ele estava perseguindo. Então, neste momento é que caiu a ficha para ele sobre quem de fato ele era. O que a gente vê, por exemplo, na sequência, no comissionamento de Saulo. Lá no verso 8 e 9, diz assim, e Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Então ele ficou 3 dias em jejum, e 3 dias orando. O que será que passou na cabeça de Saulo neste momento? Ou seja, sobre toda a sua realidade, todo aquele pensamento, tudo o que ele tinha feito, a perseguição que ele tinha iniciado, que ele foi uma das pessoas que iniciou essa perseguição à igreja, e o reposicionamento que ele teve que ter em termos de todo o entendimento que ele tinha e conhecimento que ele tinha da lei.
3 dias nessa agonia. A gente muitas vezes pensa assim, foi para a cidade e já veio um para resolver o problema. Não, 3 dias nessa situação, sem ver, sem comer e sem beber, orando. Então isso são coisas que levam-nos a reposicionar, a repensar, e que é extremamente importante, diante de conflitos, a gente parar e analisar e orar e colocarmos diante de Deus. Amém? Aí o que acontece? Vemos uma outra parte que vai do verso 10 ao 14, que é com relação a Ananias. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito a teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. O que nós podemos entender dessa parte que é extremamente importante a gente pensar e refletir acerca? Para Ananias ouvir, ele precisava também estar em comunhão, em um processo de oração, em uma vida de oração, porque senão a gente não ouve. Segundo ponto, ele questiona a Deus. É problema questionar a Deus? Não, não é problema nenhum. Podemos questionar? Podemos. Deus normalmente esclarece. A questão que ele viu: quem era Saulo? Saulo é aquele que estava matando os cristãos, prendendo e matando os cristãos. Jesus vem para ele e pede: vai lá e ore por ele. O que é que você faria? Você já pensou sobre isso? Se você sabe que aquele que é o algoz, aquele que está coisando, e Deus fala para você: vai lá e ora por ele, o que você faria? Você teria a mesma disposição de Ananias, de obediência? Essas são questões que a gente vê, esses exemplos, esses modelos na Bíblia, que a gente precisa parar e pensar. E refletir sobre o nosso posicionamento, o nosso comprometimento. Ele era zeloso. Quando a gente fala de Ananias, lembre, isso aqui não é o Ananias da Safira, porque o Ananias da Safira já morreu. Não é o Ananias que era o sumo sacerdote, mas ele era um discípulo que vivia em Damasco, beleza? Porque tinha um sumo sacerdote que foi a partir de 48 até 48 depois de Cristo. O que a gente precisa entender? São esses aspectos da obediência de Ananias que a gente vê como cristão. Primeiro, uma vida de oração. Segundo, um comprometimento. Nós podemos ver em outros lugares acerca do testemunho, acerca que ele dava naquela localidade. Então, a gente vai até comentar um pouquinho mais na frente sobre essa questão. Mas o que é importante? Mesmo que a coisa pareça ser conflitante, se é um pedido ou uma ordem do Senhor, a gente deve fazer o quê? Obedecer. Mesmo que isso implique em morrer. Porque na visão dele e no entendimento dele, implicava em quê? Em morrer. Porque se ele fosse para orar para Saulo, aquele que era perseguidor, qual era a consequência? Morte. Porque ele tinha ido justamente para lá para pegar todos os cristãos. E ele sabia disso. Beleza? Bom, e aí nós temos no 15:16 o entendimento claro do chamado de Saulo. Disse-lhe, porém, o Senhor, no 15: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ou seja, Deus mostra para Ananias qual era o papel e qual era a responsabilidade que Paulo teria diante do processo que Deus estava iniciando. Ou seja, iria padecer, mas ele seria testemunhas para os gentios, para reis e para
a nação de Israel. E aí, à medida que a gente vai desenvolvendo, que a gente for desenvolvendo o livro de Atos, você vai ver que tudo isso ele fez. Ele sempre chegava, testemunhava nas sinagogas, falava acerca de Cristo, ensinava acerca de Cristo. Se o pessoal ali rejeitava, e normalmente rejeitava, alguns aceitavam, mas a maioria rejeitava, ele largava os judeus, ia para os gentios para tratar com ele. E aí a gente vê no plano dele o entendimento que ele precisava ir para Roma, só que ele foi para Roma não da maneira como ele planejou. Ele foi para Roma, mas foi como um preso. E nesse momento ele falou a quem? Ele falou a governadores, ele falou a reis. Tá? Isso é extremamente importante, a gente vê o plano de Deus acontecendo na vida e dele e a maneira como ele foi se posicionando, mesmo sabendo o que o aguardaria pela frente, porque ele não foi inconsciente. Ele foi de forma muito clara, tá? Comprometido, sabendo o que viria, o que aconteceria com ele. Porque, inclusive, ele fala, olha, que eu estou pronto até para morrer pelo Evangelho. Então, ele sabia o que iria padecer, porque o Espírito Santo o avisou, o preparou para isso. Fora isso, para que ele não tivesse dúvida, ainda tiveram outras pessoas que alertaram sobre todo o processo que ele padeceria. Por isso é que logo no início da jornada fala que eu mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E isso ele acontece. Ele é preso várias vezes e graças a ele estar na prisão que ele escreveu várias cartas. Então os processos de Deus, se a gente se sujeita, não necessariamente as coisas boas, segundo o pensamento natural, irá acontecer nas nossas vidas. Mas nós podemos ter a certeza de que mesmo nessas situações, mesmo nos momentos difíceis, como ele escreve em Romanos, mesmo em tribulação, mesmo passando fome, mesmo no frio que for, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por quê? Porque o que nós recebemos, o que nós temos, é algo que a gente não consegue explicar, nós nunca conseguiremos pagar, porque é algo que Deus nos concedeu gratuitamente e que não existe esforço e nem empenho para alcançar. Esse posicionamento de Paulo é que nós precisamos refletir, esse comprometimento dele, e nós precisamos aprender a nos comprometer da mesma maneira que ele. Amém? E aí então no 17 a gente vê a conversão. Ananias foi, no 17, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. O que Ananias fez? Restaurou a visão dele, transmitiu o comissionamento e disse claramente que foi escolhido para levar o nome do Senhor a todos os gentios. E logo, no 18, diz assim: logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E aí se cumpriu, vamos dizer assim, em termos de processo de conversão, que é o batismo, que é o processo de confissão pública do compromisso assumido com o Senhor. Porque o batismo não tem outro motivo a não ser a confirmação e a confirmação pública do comprometimento que nós desenvolvemos com Deus, ou seja, estabelecemos com Ele. Por isso a gente sempre fala, o comprometimento, ele é pessoal. Ou seja, alguém pode fazer por mim? Não. Sou eu que faço diante do Senhor. Me comprometo com sua vontade, com o seu querer, em obedecer. Faço isso publicamente, através do batismo, aonde eu declaro que eu morri para essa vida e ressuscitei com Cristo Jesus, para viver como um servo dele, como um filho de Deus, para levar e revelar o reino de Deus neste mundo. O que a gente precisa entender é que todo o processo de vida com Deus se trata de uma única coisa: revelarmos o reino de Deus neste mundo, vivermos como um filho de Deus neste mundo. É a oração do Pai Nosso que expressa isso, está todos nos ensinos de Jesus acerca disso. Qual o propósito da nossa vida? Revelarmos o reino de Deus neste mundo, andando como um filho de Deus. Aí a gente entende do porquê da santificação, do porquê do crescimento, do porquê do amadurecimento, por que nós precisamos correr a jornada,
para este amadurecimento. Por quê? Todo o propósito tem um só. Quando a gente fala de conversão, nós estamos falando de quê? De um processo onde eu reconheço que eu me submeti a Cristo, que sou salvo não porque fiz alguma coisa, mas por causa da graça de Deus. E essa graça foi revelada e manifesta, e é possível e factível através da fé que nós temos naquilo que Cristo realizou por nós, ou seja, Ele morreu em nosso lugar naquela cruz, para que nós recebêssemos o perdão do pecado. A obra de Cristo, o seu sangue vertido, a sua obra realizada, nos apresenta diante de Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Bom, se eu sou apresentado santo, de forma santa, inculpável e irrepreensível diante de Deus, por que eu santifico o meu proceder, ou seja, as minhas ações? Aí é justamente o aspecto que a gente precisa lembrar, que Jesus disse, olha, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Em outro lugar ele diz assim, olha, quem vos receber, recebe a mim, quem me receber, recebe o Pai. Então isso quer dizer o quê? Em outro lugar, em Coríntios, ele usa o quê? Que nós somos o quê? Como cartas vivas, como o bom perfume de Cristo. Implica, então, que as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas palavras, elas devem revelar Deus ao mundo. Isso é a conversão. O processo de revelar isso é o processo de amadurecimento, da caminhada, da jornada que a gente tem. E a gente vê isso também na vida de Paulo. Ele não foi diferente de nós. A conversão é o momento em que você diz assim, olha, está estabelecido o casamento, eu estou comprometido em viver e andar junto contigo, ser e servir segundo a sua vontade. E a partir daí é que inicia uma jornada de crescimento e amadurecimento, onde a gente começa a deixar de pensar segundo o pensamento natural e vivermos segundo aquilo que seja um pensamento espiritual, ou seja, entendendo que nós somos feitos à imagem de Cristo, como está lá em Romanos, e que nós recebemos a mente de Cristo, como está lá em Coríntios. Então, sendo um filho de Deus, qual é o meu papel? Andar de modo digno da vocação que eu fui chamado. E andar de modo digno da vocação é revelar Deus às pessoas, ou seja, andar com toda a humildade, com toda a gentileza, em amor, suportando, ou seja, ajudando uns aos outros. Então, essa é a nossa jornada. E o que nós fazemos? Revelamos o reino de Deus. Na realidade, Deus nos chama como ser espiritual para vivermos plenamente o ser humano que Ele planejou. Esse é o propósito da nossa vida. E assim, a gente ora no Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade dele na terra acontece por meio de quem? De seus filhos. Quem são seus filhos? Nós. E como nós fazemos a vontade de Deus acontecer na terra? Quando nós andamos segundo a sua vontade, que parte do fundamento de que estou comprometido com Cristo, estou comprometido com seu propósito, estou comprometido com a sua missão. E qual era a missão de Cristo? Revelar Deus ao mundo. E qual é a nossa missão? Revelarmos Deus ao mundo. A gente existe e está aqui para outra coisa? Não. Tudo que a gente faz tem um único propósito, revelarmos Deus ao mundo. Então eu trabalho para quê? Para revelar Deus no meu trabalho. Se eu ganho uma promoção é para quê? Para ter a oportunidade de revelar Deus às pessoas. Se eu mudo de cidade e tenho a oportunidade de mudar de cidade, por quê? Para revelar Deus aonde eu for. É por causa do salário a mais que eu vou ganhar, da oportunidade de uma vida melhor? Não. Deus está preocupado com isso? Nem um pouco. Tanto que a gente vê isso na vida de Paulo. Paulo fala que abriu mão de tudo isso por causa do Evangelho. Ele deixou tudo aquilo que ele poderia ser por causa do Evangelho. O que a gente precisa entender é que, como Paulo ensina, que a gente deve aproveitar as oportunidades que são nos dadas, mas as oportunidades não é para que nós tenhamos uma vida melhor. A oportunidade é para que nós proclamemos o Evangelho, andando, proclamando as virtudes de Deus, revelando o quê? Misericórdia, graça e compaixão. E é isso que Paulo faz na sua vida. Então, a partir desse momento, a gente começa a observar esse aspecto extremamente importante. E aí, no 19 diz assim, e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. O que a gente vê, ou seja, primeiro, depois de sair daquela situação, ele come, sente-se confortável e vai ficar com os
irmãos. Ele passa um tempo morando com os irmãos. Quanto tempo? Pelo relato que tem, não é muito tempo. Mas nós vemos um aspecto de hospitalidade, de fraternidade, que é extremamente crítico, não só no judaísmo, mas também na nossa vida como cristãos, o aspecto de receber as pessoas e acolher as pessoas. E aí no verso 20 diz assim: e logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Ou seja, a partir deste momento, seguro da soberania de Cristo e do seu destino, começa a servir a causa e a promover o Evangelho. A partir daqui ele começa a promover o Evangelho, a falar do Evangelho, a anunciar o Evangelho e a anunciar que Jesus é o Cristo, o Messias que os judeus estavam esperando. E ele usa de argumentação para convencer as pessoas isso. E ele usa o quê? A própria lei para fazer isso. Porque a lei, quando nós olhamos segundo a perspectiva da graça, a gente vê que ela é cristocêntrica, ela fala de Cristo e fala acerca do Cristo que veio para sofrer, padecer, para nos salvar. Bom, aí a gente começa a ver o fanatismo que ele começa a expressar logo no início da vida cristã. Lá por exemplo, a partir do 21, diz assim: e todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Bom, Paulo, o que a gente pode observar e ver? Primeiro, ele usa do seu zelo, ou seja, de forma consciente, a promoção do Evangelho. Ele começa a falar exatamente isso, e a defender, e a justificar, e a mostrar. A evangelização que ele estava fazendo se mostrou o quê? Abrasiva. Ela se mostrou o quê? Antagônica quanto ao ataque aos cristãos. Ou seja, ele mudou completamente. O que ele antes atacava, agora ele passou a defender fervorosamente e argumentava de forma muito séria mostrando acerca de Cristo e acerca da conversão, e que ele era o Cristo. Ou seja, ele simplesmente mudou de lado. É a mesma coisa, era petista e passou a ser Bolsonaro, ou era Bolsonaro e passou a ser petista, se a gente falar em termos disso, ou seja, ninguém conversa com ninguém. Então essa é a realidade de Paulo. Ele deixou simplesmente de um lado e passou para outro, só que a coisa ficou clara para ele começa a pregar. Só que o que ele gerou? Hostilidade. O Evangelho é para gerar hostilidade? Não é. Tanto que a gente vê no início, mesmo com a perseguição, as pessoas agradavam. E Paulo se revela nesse momento tudo isso. Tanto que o que faz? Para tirar ele de Damasco, tem que fazer o quê? Coloca ele no cesto e desce pelo muro, porque se fosse passar pela porta da cidade, ele seria pego e seria morto. Tá ok? Aí a gente vai no verso 26 e 27, para a gente ver que a coisa continuou do mesmo jeito. Tá? E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Então ele teve algumas dificuldades. Primeiro, de juntar aos irmãos, porque ele foi rejeitado, justamente por causa do histórico dele. Você confiaria nele? De jeito nenhum, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, a gente podia ser atualizado quase de imediato do que estava acontecendo em Damasco, e nem como ele tinha saído de Damasco. Então o que ele vai fazer? Você vai fugir. Até que Barnabé vem, e Barnabé, a gente vê a história de Barnabé retomando lá em Antioquia. Tá? Então a gente vê esses dois passando a andar junto. Então Barnabé foi responsável por levar Paulo até os apóstolos. E aí ele começou a andar junto com os cristãos. Então, o que a gente precisa entender? Agora começa o outro ponto em Jerusalém.
No 29 diz assim: falava ousadamente no nome de Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. O que a gente vê aqui? De novo, Paulo criando confusão, hostilidade. Porque a maneira como ele estava fazendo não era uma maneira como estava sendo conduzida até aquele momento pelos apóstolos, a forma de testemunhar e de falar. E ele tinha argumentação, porque ele tinha conhecimento, ele tinha entendimento. Mas o que a igreja faz? Resolve mandar ele para bem longe. Para você ver, os irmãos o acompanharam até Cesareia. Cesareia de Jerusalém fica mais ou menos 122 quilômetros. E de Cesareia até Tarso é mais ou menos 900 quilômetros. Tá? Então isso foi feito a pé, provavelmente, porque não tinha ônibus, não tinha avião. E cavalo era para alguns. Então, assim, essa foi a jornada de Paulo para Tarso. Se a gente olha a vida de Paulo, tá? A questão assim, depois que ele é enviado para Tarso, a gente vai ver mais na frente, aí Barnabé, quando Barnabé vai até a igreja em Antioquia, veja o que está acontecendo lá, ele vai atrás de Paulo, que está em Tarso, e traz para ajudar na edificação. Segundo historiadores, é mais ou menos 10 anos que Paulo passou em Tarso. Tá? E a partir de Tarso, a gente começa a ver um outro homem desse início nessa história do Evangelho. Comprometido? Ainda comprometido, mas com um outro posicionamento. Então, assim, muitas vezes a gente tem a urgência muito de querer fazer as coisas, tá? E nem sempre nós não estamos maduros suficientes para fazer. E é uma jornada, a gente tem que ver que o Evangelho, a vida madura, a maturidade, ela vem como um processo, é uma jornada. A gente vai pisar na bola, vai errar, vai fazer coisas erradas, como o Saulo fez. Ele poderia ter abordado a mesma coisa de forma diferente? Provavelmente, tanto que mais na frente a gente vê isso. Isso não quer dizer que não houve a questão dos judeus ainda perseguindo, porque isso acompanhou a vida inteira dele, de todo o seu ministério. Tá ok? Mas o que acontece no 31? Aí a gente vê um aspecto muito importante. No 31 diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Ou seja, foi só mandar Paulo para longe que a coisa tranquilizou. Sutil, né? Os irmãos fazerem isso. Então, mas é uma melhor maneira, muitas vezes, de fazer. Manda o irmão para longe, para ele aprender, para ele crescer, e depois ele volta para trabalhar. Não quer dizer que ele não vai criar confusão, né? Mas porque isso a gente vê muito claramente. O que a gente deve ser? O que a gente aprende? Primeiro, a gente precisa ser o quê? Convincente no anunciar do Evangelho. Ou seja, eu preciso falar daquilo que eu conheço, daquilo que eu experimento, não é eu falar simplesmente. A gente precisa entender que a gente não vive uma religião. Nós precisamos conhecer Deus. Só conhecendo Deus, compreendendo a sua obra, compreendendo a sua vontade, é que a gente vai falar de maneira convincente acerca do Evangelho, acerca do reino de Deus e da vontade de Deus, e vamos falar com autoridade. Então, o conhecimento é extremamente importante. E Jesus mesmo orou isso em João 17, no versículo 3, ele diz, olha, a vida eterna está em conhecer o Pai e a Jesus Cristo a quem enviastes. O que a gente precisa entender é que é no conhecimento de Deus é que vem um processo de maturidade, que vem um processo de convencimento, que vem um aspecto de experiência que a gente revela à medida que a gente vai falando e ensinando acerca do reino de Deus e vivendo acerca do reino de Deus a vontade do Pai. Tudo se trata da vida eterna no sentido de revelar o reino de Deus, não se trata de religião. Não se trata de vir aqui aos domingos ou às quartas-feiras ou encontrar no PG e ter aquele tempinho de religiosidade. Não é isso. Esses momentos são importantes, são críticos e eles servem para quê? Para a nossa edificação, para a comunhão, para um tempo juntos de aprendizagem. Mas viver o reino de Deus, a gente vive ele em todo o tempo,
em todas as coisas que a gente está fazendo, em casa, na rua, no trabalho, ou seja, nós devemos ser expressão de Deus neste mundo. Isso é extremamente importante, porque só assim a gente revela conhecimento de Deus, a gente é convincente. Por quê? Porque a gente vai andar segundo aquilo que nós estamos falando. Não se trata de falar de Deus, mas de expressar Ele através das nossas ações. Por isso a gente precisa aprender a ser convincente. Não se trata de argumentação, não é argumentação. É expressão de vida, é revelar fruto, é manifestar as virtudes de Deus. É nisso que a gente leva as pessoas ao conhecimento de Deus. Não existe outra maneira. Falar muito é bom, ser um bom orador é excelente. Se é um mau orador como eu, pouco convencimento terá. Mas o que nós precisamos aprender é a andar segundo aquilo que seja a expressão de nosso Deus, porque à medida que a gente anda, a gente cresce, a gente amadurece, e a gente mostra para as pessoas Deus. O nosso papel é mostrar Deus às pessoas, nada mais, nada menos do que isso. E isso Paulo nos ensina, ou seja, nós precisamos substituir, como no caso ele faz isso, um zelo excessivo por sabedoria. É isso que a gente vê na jornada dele, na forma de expressar, na forma de colocar, e assim a gente vai ver em várias situações, em Atos dos Apóstolos, aonde a gente vai ver a vida dele sendo contada. E não é muitas vezes assim a paixão de um recém-convertido, mas é a paciência que a gente aprende no trato com as pessoas, que muitas vezes não se trata de ser convincente, não se trata de sermos zelosos, nem de uma paixão nossa, mas da paciência no lidar com as pessoas. É isso que os conduz ao conhecimento de Deus. Amém? O que mais a gente tira aqui para encerrar o assunto? Nós temos, por exemplo, que é extremamente importante, quando a gente dá uma parada e olhada na vida de Ananias. O que Ananias revela? Ananias revela o quê? Ele revela uma fé em Jesus, pelas suas atitudes, pela maneira que ele fazia, pela obediência que ele tinha. Ou seja, ele acreditava naquilo que o Senhor falava, ele cria naquilo que o Senhor falava. O outro aspecto que a gente vê na vida dele, que é uma vida de oração. Um cristão precisa de uma vida de oração. Por quê? É a conversa com Deus. Se não tiver conversa com Deus, a gente não vai em lugar nenhum. E conversa com Deus é aquilo que Paulo usa. Precisamos aprender a orar sem cessar. Ou seja, o que estivermos fazendo, onde estivermos andando, a gente deve estar sempre lembrando de quem nós somos e conversando com o Pai. Só assim nós deixaremos de fazer as coisas deste mundo. Porque se eu esqueço quem eu sou, esqueço de onde eu vim, o que acontece? Eu vou viver segundo a minha natureza humana. Um outro aspecto importante é uma vida de quê? De fidelidade e serviço. Ananias mostra isso, Paulo revela isso à medida que caminha também. Ou seja, é uma vida que nós temos que ser fiéis ao Senhor. Fidelidade fala de quê? De devoção a Deus, ou seja, de compromisso com Deus, e fala da expressão de compaixão. Compaixão é relacionado às outras pessoas. Então, a nossa vida ela deve revelar devoção ao Pai, a sua vontade e a compaixão para com as pessoas, como Cristo revelou. E ele revelou isso em diversas situações, mesmo quando estava cansado. Ele diz que saiu, por exemplo, em algumas histórias que a gente vê, ele tinha saído de um lugar, ido para outro, para descansar com os discípulos e falar com os discípulos. Quando ele chega lá, tem aquela multidão, o que ele faz? Ele se compadece delas e vai ensinar, falar com elas. E aí ele fica um tempão. E muitas vezes nós não revelamos compaixão para com ninguém. E não temos paciência com ninguém. E o que nós precisamos entender é que o nosso papel é para ajudar o outro a conhecer a Deus, a crescer e amadurecer. Amém? Outra coisa importante é a vida de fraternidade, que expressa no aspecto de recebermos uns aos outros. E que Ananias revela isso, e que isso está também em Atos dos Apóstolos de maneira muito clara. E o outro ponto é uma vida de testemunho. Ou seja, nós precisamos expressar em nossas vidas o quê? Expressarmos o nosso Deus às pessoas. Isso é extremamente importante. Tá? Porque se entendermos isso, que
a nossa vida se trata de vivermos o reino de Deus neste mundo, ou seja, em todo o tempo, as coisas mudam de perspectiva e tudo que a gente faz passa a ter um sentido diferente, porque Ele nos chama para vivermos o seu reino nessa terra. E viver o reino nessa terra é viver nele, andar com Ele e revelando Ele em todo o tempo. As pessoas verão a Deus através das nossas vidas, através do que fazemos, através de como falamos. Então isso a gente vê na vida de Paulo e vê na vida de muitos outros discípulos que cresceram, amadureceram. Pedro, João, tudo a maneira como eles relatam, como eles falam, vocês verem um profundo conhecimento de Deus. E à medida que a gente caminha, é que a gente conhece o Pai. E a vida eterna está justamente em conhecer o Pai e conhecer a sua vontade. Amém? Que a gente possa ter esse tempo, refletir sobre isso e nos empenharmos, de fato, no buscar o conhecimento de nosso Deus e da sua vontade. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ter uma palavra de oração. Lembrando só o gasofilácio, tá aí, se você trouxe a sua oferta, lembre do seu compromisso com a congregação, com o local, com as pessoas daqui, com aquilo que a gente está fazendo, tá ok? Não esqueça que a semana que vem, segunda-feira, tem um encontro das mulheres, lá na casa da Sirlene, tá? Às 19h30. É um tempo interessante, é um tempo importante, é importante para as mulheres. Amém? Se você puder ir, não deixe, não falte por preguiça, não falte por qualquer outro motivo, a não ser que você tenha de fato um compromisso, algo que realmente não dá para fazer outro dia, como o trabalho ou outras questões para resolver, ok? Mulheres, você ainda vai ser mulher ainda, grande. Gente, vamos orar. Eu pegando o pé da Ana, né? Para variar. Isso é porque eu te amo muito, Ana Sofia. Você não tem nem ideia. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado por tua misericórdia, tua graça. Obrigado por teu amor, teu cuidado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Dê-nos o discernimento, o entendimento da tua vontade. Nos ensine a vivermos a plenitude da tua vontade, expressando o teu reino, revelando o teu reino, as tuas virtudes, sendo, Senhor, instrumento da tua justiça neste mundo para a glória e louvor do teu nome. Muito obrigado por esse tempo, junto com os irmãos. Obrigado, Senhor, pelo que nós pudemos aprender. Que o Senhor nos conduza nessa jornada, conduza com muita sabedoria e graça. Se conosco, nos guarde, Senhor, nessa volta para casa e que a gente possa ser, independente de qualquer situação, expressão do teu nome e louvor para a tua glória, Senhor. Obrigado por tudo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.